Salve rapaziada, stormingh aqui, estamos com o nosso alfa do Pax Day, é um projeto que eu acompanho há um bom tempo, eu tenho um apreço gigante por projetos com essa pegada medieval, MMO, e eu tô aqui para assistir com vocês um vídeo deles que é o launch desse alfa, e tô jogando em live também, então acompanha lá, cola lá, trocando ideia com o Guima aqui a respeito do jogo, vamos para cima, vamos assistir aqui, vou explicando para vocês porque tá em inglês, tá? The Legend of the Basilisk, alright? How do you defeat the Basilisk? We're not going to tell Aqui é um pouco de boss, there né? are a lot of folklore about, you know, how the Basilisk is defeated. The way we're thinking about the creatures is the Chama de where you criaturas, ó, talk o about the PV. subjective reality of people living in the Middle Ages. So instead of trying to mimic Middle Ages as they were, we're thinking about what were the things that people believed in the era. Querendo pegar os mitos, as coisas que as pessoas acreditavam nessa era e criar as criaturas em cima disso. The more fantastical things will become, the more dangerous the creatures are you will be experiencing. And we're really, again, like trying to draw from the lore of the Middle Ages. So if you've seen creatures that were believed to exist in the Middle Ages, you're likely to meet at least some of them in the game itself. Legal, as criaturas mitológicas e tudo, eles querem colocar no jogo para que você encontre algumas delas. Não são bichos aleatórios, né? We have been researching medieval costumes from multiple eras, and we're kind of focusing on the 12th to the 15th century. And we're using the same colors, we're using the As roupas eles copiaram from that era. das idades da época, né? But at the same time, it is kind of cinematic reality. So the armors are, you know, beautifully engraved, and it is, you know, very beautiful things based on real world items. Because there's an amazing amount of stuff in the real world which is so incredibly well made and beautiful from these times. And the gear that you're using, we don't have like deep fantasy gear with like fancy spikes all over the armor, as opposed to actually wanting to make something that feels very grounded and real, even if we made something that is like... eles estão fazendo ser o mais próximo da realidade possível, pessoal. Eu falei, por isso que esse jogo me deixa um pouco fascinado. Só aquelas skins absurdas. Kind of like just awesomeness. É um negócio everything realista, we're putting into the game, while it all being very grounded in kind of what we've seen ourselves in what Europe is and like what the history of Europe has been. And we feel that is a lost opportunity in a lot of fantasy games which bem baseado na Europa, né? Ele fala que bem baseado no contexto europeu, this kind of ground passou por essas eras ties medievais, together teve muita guerra e tudo, né? Package. So what we're building is, we're calling it the social sandbox. We're putting the least amount of barriers to entry on how you can actually interact with other players. Where most MMOs actually put a lot of blocks in how Isso é you uma can parte muito importante, pessoal. É Sandbox, ele fala aqui sobre a interação de jogadores. Ele fala que no momento em que você cria o personagem, você vai poder fazer o que você quiser, entrar na raid mais difícil do jogo, na dungeon mais difícil, dar trade, fazer o que você quiser com o personagem. Eles não querem bloquear nada igual os outros jogos fazem. What we want to create an environment that actually really incentivizes people to play the game the way they like. And for some, actually, like just going out to the wood and like cutting down the forest is something that gives you a sense of achievement, because you know Compra 1 milhão de madeira para montar minha base no for the guild. Some people will absolutely prefer to just go to the dungeons. They couldn't care less about the guild production. But these players will still depend on eles estão tentando amarrar tudo, né, galera? Quem quer pegar madeira, aí se é um recurso importante. Quem quer fazer PVP vai ter outro recurso importante. A dungeon vai dar outro recurso importante. Eles estão querendo amarrar todos os recursos para que todo mundo dependa de todo mundo, né? Isso é básico de economia de qualquer jogo. We always actually like really try to incentivize and like never put anything that prevents people from doing that. And the things we want to achieve with this, the things like when a new player signs up, rather than them being something that for the experienced people it being very difficult to play with that new player, we actually want that new player to be a very valuable commodity to the existing old guilds. Isso aqui, cara, eu vou até pausar. Isso eu acho muito foda. Eu não sei como eles fariam isso funcionar. Que o novo player seja importante, ele brinca aqui uma commodity importante para o ecossistema de guildas e jogadores. Porque hoje todos os jogos sofrem pra caralho pra pôr um novo player pra funcionar, velho. Não, é porque, tipo assim, você tem 2 meses de jogo, o cara criou conta hoje, ele tem que jogar pelo menos um tempo grande aí, 2 meses, pra te alcançar. O que ele tá falando é, você consegue criar um grupo
rushar esse grupo, em 5 dias ele tá ajudando você, tá ligado? Seja coletando madeira, seja indo na DG com Seja você, fazendo o que for. qualquer porra ele já é digamos importante. assim, ó, né? Você precisa de madeireiro porque você quer construir uma catapulta pra invadir o cara. Você vai pegar novos players, no build desse, cresce os caras. Dá uma upada, bota um axe lá bom e manda os caras cortar madeira, já era. Get new people into the guild because they can help you immediately. So, for example, crafting the armors obviously need a lot of coal. Isso abre o Hello Job, abre tudo. Abre novos jogadores, abre rush, abre tudo. You can get them to your home, give them an axe, show how to cut down the tree. Aí, ó, exatamente o que você falou aqui, mano. Dá um machado, leva eles cortar madeira e marcha. Something that the new player can do, and you will need to continue to do this. Serve-se de madeira, galera. Playing the game for a very long time. O cara tá gastando o tempo dele, mas vai gastar pro bem coletivo, né? Matando um mob numa linha de quest que todo mundo já fez, não vale de nada. Exatamente. Por exemplo, o Mirfor hoje, o Arcworld e tudo, o cara tem que criar, fazer 1 milhão de quests pra chegar no nível que tá longíssimo dos outros caras, pra tentar dia ser útil pra alguma coisa, né? O Mirfor, o cara tem que gastar dinheiro. Tipo, exato, no WoW, por exemplo, o cara tem que upar um boneco inteiro, aí começa a ter os boosts, os bagulho nojento. O cara entra, boosta o boneco, não sabe uma skill do boneco, tá level máximo. Isso é muito difícil, tá? Não sei se é funcional o que eles estão criando, mas que é diferente a economia disso é loucura, né? Eles estão, tipo assim, eles estão removendo as barreiras porque já acontece, né? No WoW que não falta a gente vivendo de service de dungeon, service de level up, rush infinito, sim. Mas como será que funcionaria uma economia disso, né? É doideira. O cara level 0 entra já e pode fazer tudo que... não é que ele pode fazer tudo, é que ele pode ser útil, né? Ele pode ser útil, Tudo que ele conseguir, né? Já que ele vai estar level 1, Hero's Journey. It's also the journey of creating civilizations within the game. So you must start by building your homestead, join up with a few mas ele pode cortar madeirinha, pode ajudar a fazer a catapulta, que vai ajudar você a fazer o bagulho grande. And then you can, build communal buildings like, market squares, you can build churches, you can acho que isso é legal. Exato, ele fala aqui, ó, de todo mundo se juntar. Digamos assim, você começou a jogar o jogo no lançamento. Você vai ter uma experiência de progressão. Eu sou seu amigo, você tem 1 mês de jogo, você me chama pra jogar. A minha experiência de progressão não vai ser a mesma que a sua 1 mês atrás, porque... Isso, você vai fazer parte da minha nova dentro do seu contexto, né? Assim, você não vai estar desconectado também. E tipo assim, eu não tô jogando um jogo, você outro, né? Eu quero fazer a catapulta pra uma raid, você tá ajudando o objetivo final igual, né? Tipo aqui, olha, fala da galera community building. Você pode construir o seu vilarejo? Pode, mas você pode se juntar com a galera e fazer uma cidade, uma vila, pôr todos os prédios. Juntar com outras cidades, fazer civilizações. Isso é muito foda. And everything is focused on the player, both in cooperation, competition and conflict. Caralho, falou tudo. Player, cooperação, competição e conflito. Os 3 pilares que, porra. I feel that's really where the magic lies in letting many people playing together rather than having everybody playing their own, individual story. Historically, endgame is defined as you first level up, and once you the level cap, the endgame begins, and you start, for example, grinding for gear. Aí, ó, o que ele fala, ó, primeiro você fica o tempo inteiro upando em jogos convencionais, pega level máximo, vai grindar por gear. In PAX Day, you start at the endgame. We don't have a level progression. There are means of progressing, but we've created this environment where you kind of get to choose how to play the game in a manner of flexibility that you typically find only. Que isso, galera? Eles dão flexibilidade para você encontrar a sua forma de jogar, igual eu e o Guima falamos. Você fazer parte disso, né? Fazer parte da estratégia das pessoas dentro da sua estratégia de jogar. Você não vai estar jogando sua jornada solo. Somebody's going to need to lead the communities. With PvP, you need to rally your troops to actually go and do things, and you will be able to do things like corner the market in how people are able to get resources and who are the best crafters. So there's this deep layer of social interaction that we're building into the game,
And all of the kind of things where you can be like a master of in the real world, you kind of can master in PAX Day. E fala isso que essa questão do mercado, de ter o ferreiro foda, que todo mundo vai buscar ele para fazer a arma. Eles querem replicar isso, né? De você masterizar na vida real e conseguir masterizar dentro do jogo e ser foda nisso. Sistema feudal, eles trazem muita referência. With all the positions of power involved in feudal system, and we find that incredibly exciting. And this means that you don't start as a level 1 knight, you become the knight. You don't start as the leader of the guild of blacksmiths. Ele fala que você não começa sendo um ferreiro brabo, um guerreiro brabo, você vira isso, né? Você se torne, são poucos que vão ser os brabos mesmo, né? So one of the things we find so compelling with the medieval times is that nobody really knows the extent of knowledge. Everybody's looking for, you know, the Holy Grail or the Philosopher's Stone, and because so much knowledge has been lost and technology has been lost, you know, in the dark Middle Ages, people are always on this quest of finding or rediscovering this, you know, old magic, and there's something we want to recreate in the world, and you will find these mysterious things or parts. Isso é legal na prática, né? No papel, né, Guima, de ter essa mágica do mundo medieval e tudo, mas tipo, tudo se baseia no que o cara falou mesmo. Relação dos jogadores, que é economia, competição e conflito, mas isso tudo depende da mecânica, né? Actually, we're weaving it into the gameplay in a manner where you actually are going to be finding it in the game. Meaning that you might find a magic spell that nobody has seen before, and ele fala que você poderia encontrar uma magia que ninguém nunca viu ainda, uma parada foda e você ser o único. Desde NPC ficar te jogando um monte de história e você foda-se tudo. Ele fala pra você ir atrás de ler livros e encontrar segredos escondidos e... É da hora. Armadilhas, traps, encontrar coisas que ninguém encontrou ainda. These might be simple things. You know, you might find simple things and, you know, discover some magical items or conceito diferente, né? Tem um jogo assim hoje, eu acho. These can also be very complex things with the whole MMO não tem. Massive mysteries. But it's not only you. You will be playing in a clan and like building a village, maybe playing like interact with the multiple clans, and all of you will be able to build interagir com vários clãs, like find things out. E criar esse know-how de como achar as coisas pelo mundo, né? Mas tem um bagulho que às vezes muita liberdade pode virar falta de direção. Cara, 100%. Sabe fazer, mete o pé, tá ligado? Muito difícil. Por isso dá pra ver até por essa parada que ele fala de incentivar novos jogadores, que o novo jogador vai ser muito dependente de um jogador que já tá jogando. Da comunidade que já existe. Exato. Você precisa de alguns norte do chaves para poder definir a direção do jogo. Tipo, eu vou contribuir. Tipo, eu vou contribuir com o que, eu vou fazer o que, né? Exato, é igual o Albion Reigns. Ele fica, o cara cria um boneco, ele... você tem que ter algumas pessoas chaves puxando algumas vídeos com a visão pessoal, e aí você movimenta o jogo a partir dessas pessoas, tá ligado? Ele fala, ó, você é o mestre do seu destino e descobre por si próprio. Não faça quests. Mas sei lá, nem todo mundo tem disposição de ficar criando o próprio objetivo. Sim. Vai ter muita gente completamente dependente de um time dando norte pra pessoa, 100%. But in our game, nobody knows if the dragon can be killed. Or how to kill the dragon. Ele fala, no nosso jogo ninguém sabe se você vai conseguir matar o dragão ou como matar. Eles querem fazer muito complexo isso. Mano, o que me deixa doido é que, tipo assim, essas empresas têm uma visão muito bacana, mas não conseguem acertar o combate, né, velho? Aí o jogo fica capenga, né? Você não consegue trocar soco com um cara, você fecha o jogo, tá ligado? We're using Unreal 5 as our game engine,
and it has massive worlds. We have millions of objects with millions of trees, with millions of flora and fauna that's living and dying and breathing, and you can interact with everything in it. Livre. You can chop down trees, you can pick the flowers, you can pick the mushrooms. But what Unreal enables us to do is that it enables us to render this amount. O Ashes, ele tem lá, o node é fixo, as regiões próximas são fixas, você vai fazer a quest, você vai fazer isso, tem quest diária. Você é um clã que quer dominar, você tem no mundo todo 5 castelos, então é um objetivo claro, tá ligado? Eu quero ser o cara que segura o castelo da região norte. Sim. Então você vai trabalhar pra aquele objetivo. Esse jogo é tipo full... sei lá, velho. Full a comunidade que cria, isso é legal, só que tipo assim, é o que você falou, o jogo tem que ser muito bom pra galera querer engajar e criar as paradas, tá ligado? Assim, excesso de liberdade pode ser falta de direção, tá ligado? Total, olha isso, os caras botam dicas dentro de um anel. Porra, os caras estão indo muito deep, tá ligado? Assim, é muito deep, velho. Exato, Thiago, se quiser ter um castelo pra conquistar, alguém tem que construir. Se ninguém construir o castelo, ninguém vai ter porra nenhuma pra fazer, tá ligado? Ai, caramba. Cara, mas é muito deep isso de esconder os feitiços, as coisas. Mano, isso aí é de Tibia, tá? Tibia que tinha essas vibes do passado. Nas quests, não tinha direção, você não sabia. Até hoje tem cara que faz misteriando, né? Cara, hoje eu acho que isso não funciona, a galera não tem tempo, mas da forma que ele criou aqui, é legal que o novo player ele se envolve na jornada da galera que tá jogando, então ele não precisa ficar nem fazendo quest, nem descobrindo nada, ele pode ser direcionado e fazer parte de algo grande. Jogo aí vai ser assim, meu grupo quer construir, o Storm quer destruir. É o motor do jogo, vai ser isso aí, basicamente, tá ligado? É o que ele falou, competição e conflito, né? Eu sou um cara que vou entrar com um clã que dominar uma região, que foda-se, que eu quero, e o Storm só quer zaralhar. Exato, até porque esses mistérios e habilidades, a gente sabe que daqui a pouco vai ter uma wiki que fala onde tá todos. A questão é que se o jogo for muito bom, você dominar uma região pode significar muita grana RL de RMT, né? E você não vai querer compartilhar o que você descobriu, onde que pega as coisas. Não, tipo assim, um dia que eu controlo a região que tem um minério específico que é foda de achar. E só vai minerar quem é do meu clã. Eu vendo esse minério pra fazer uma arma Tier 4, de arma só entre Tier 4, tá ligado? E eu meto RMT full. E aí tipo, começa a ficar interessante de pau vai quebrar sempre, tá ligado? É que eu falei, o conceito do jogo é absurdo, a empresa tem que acertar, tá ligado? Aqui é o trailer deles, galera, o trailer oficial. Ever deeper into the unknown. The further we journey from the safety of the light, é porque nego tem muito greater the rewards. Um jogo de dinheiro, mas meter um mercado de dólar aí polarizado. Acho que eles não fazem isso por causa de tributo, né? This world estourou o som. Também. It is for us. Peço perdão pelo som aí que deu uma estourada, que o clipe tá muito alto, eles mesmos. Together. We can build ourselves a home. Olha isso que eles falam, juntos podemos construir uma vida, ó, uma vila, uma casa, né? Que mundo você fará? Muito louco isso, deixar no social, sandbox e MMO. Se deixar na mão dos jogadores construírem tudo, pô. É um pouco de gameplay, mas... Eu vou pular aqui a gameplay, pessoal, porque nós vamos jogar em live, então... Aqui mostra um pouco do building, né? Como que a galera vai construindo realmente tudo, as customizações, evoluindo na era, conforme você vai pegando recursos diferentes. Você vai pondo suas casas do lado de outras casas, montando um vilarejo, montando uma cidade, juntando duas cidades. É doideira, tá? Aí outra gameplay de building, né? Aqui já é um castelo mais elaborado. Um pouco de itemização. É o conceito. It is about
maximizing human interaction in a meaningful way. And we feel, you know, this is the holy grail maximizar a interação das pessoas, né? É diferente do Ashes, pessoal, porque aqui eles tentam ser muito liberais. É igual falaram, para ter um castelo para conquistar tem que ter alguém que construiu. No Ashes não, as coisas vão acontecendo, é mais direcionado, MMO é mais padrão, né? Aqui é muito inovador, tá? Esse conceito eu nunca vi MMO com isso, tá? Heavy villages in, and these are like the peaceful areas that are guaranteed to like not be very dangerous. So you're gonna be in as únicas áreas que não serão tão perigosas serão as cidades, as vilas, os crafts. Então você estará safe quando você estiver nessas vilas, nessas áreas. So we have modularity built in how we do the visuals of it. The good thing about doing it that way is that we also then give players in the crafting part of our game a lot of flexibility and customizability. And we're pushing this very, very far for PAX Day. For the player, we offer a character which has multiple different layers. So depending on what type of game you as a player want to play, you can combine these items which have specific stats. Fala que os itens têm status específicos para sua gameplay, né, pessoal? Procedural costume and surface generated animate for character art, which is a procedural way of controlling the metals and leathers in the game, how they behave and how they look. All of it is meant to at questão de craftar metais, o couro, eles querem que sejam bem preciso conforme a regra. Pode craftar uma armadura que ela venha mais batida do que a outra que venha polida, tipo de coisa. You can then choose to go adventures and like exit the Heartlands and start go exploring and go to like PvE adventures that are much more dangerous and like experience PvP when you're outside the valleys and you're basically. Você pode fazer PvE, PvP. The Divine Peace. What we have done is Ele fala aqui, Guima, do Divine Peace, a proteção divina. Provavelmente tem as safe zones das cidades principais, alguma área, né? E aí você sai disso. A lot of myths and fables from stories around the world and implement them in our own way. Magic is real. Ghosts are real. Pegaram as lendas, né, pessoal? Mágica, fantasmas e trouxeram a vida, tipo uma medusa. We like home, we like cozy, but we're still curious about the darkness, you know. And we also want. Eu acredito que o jogo vai ser pago uma vez, galera, e depois não é pay to win, não é nada, tá? Acho que vai ser um jogo pago uma vez. Eu não vi o modelo, eles não falaram nada sobre isso ainda. Esse modelo aí é bom de vender. Exato. I think it will take a very long time if you want to really explore everything of the world. But yeah, it's going to be super big. Olha a doideira a construção de um jogo, cada trabalho, né, cara? Cada tela. Unreal Engine 5. Maluco. And this allows us to do Unreal 5, né, pessoal? Vast worlds in incredible details. Que é doideira. We have this semi-procedural approach where the human makes the interesting and important decisions and then the computer fills out the rest. É mais um jogo, Guima, tipo Ashes, que deixa os jogadores interagirem com o ambiente, construir as coisas. You can change things in a really large scale in a matter of seconds. Striking that right balance between areas that are nice to play in, but have those cool views and epic views of the mountains. Currently we're focusing on the PC platform. And we're focusing focado em PC, galera, esquece mobile, né? We're also working on o lançamento em Steam. We have the game working for other platforms, and we already have prototypes of that. Querem que rode também em outra plataforma. Mas ainda não é o foco. The PC launch o foco é PC e pronto. The ultimate idea is that we want the game to be playable from any device. It's a way to casually engage with the game. You're maybe at work or Aí ele fala que pra jogar em mobile e tudo, galera, é pra você ter um engajamento casual. Tipo, eu tô no meu trabalho, eu quero coletar uma madeirinha ali, né? O cara vai lá e fica lá martelando, entendeu? In the car, and it's very handy to be able to do this. Pô, no carro, pô. Aí o cara cagou, né, o Guima? Você tá no carro lá, você não pode estar dirigindo, hein? Só não pode estar dirigindo, hein, galera? Só no banco do passageiro. A gaming PC, and I have always admired the beautiful worlds that PC players get to. Putz, a head do estúdio, galera, nunca teve um PC.
experience, and this is my chance actually as a more Aqui acabou, tá? gamer to join in on the fun together with the core MMO players, having my own little niche thing to do in the world of Pax Day. So if you like games that look similar but like never experienced that in the context of MMOs, I'm hoping that this game is going to be the one for you that actually breaks the barrier and you want to join an MMO. You know, it's both for very... O foco deles é quebrar as barreiras de entrada, galera, para que o novo player seja muito valorizado e consiga engajar rápido ali nas coisas, independente da época que ele entra. Se eu tô jogando há 1 ano e você entrar no jogo, você vai ter um valor imenso para minha guilda, para o ecossistema do jogo. Casual and very hardcore. And the beauty is when we have these two playstyles meet, that's where the magic happens, because they will need each other. So experienced players can support new players and new players can experientes vão suportar os novos podem se juntar com a galera. É o que a gente falou. As a solo player or as a casual player, you can provide like an incredible amount of value and kind of feed the market in your area. Até um player casual e um player novo, você vai ter um contexto muito importante para alimentar o mercado, para fazer recurso. You don't need to participate in the big drama, but the fact that there is big drama happening in the world gives the world the context. You know, you will see the soldiers, you know, going to war. You will feel it. Everyone finds. E a guerra, né, tem o contexto da vida real, aquele contexto de guerra, você vê as coisas indo pra guerra, então ele fala que eles querem passar essa percepção mesmo, de uma vila indo pra guerra, ó, soldados indo pra guerra. A role to play, because everyone in the world of Pax Day matters. Todo soldado vai importar na guerra, doideira, tá? I got really excited about the game because I run in the empty world. And I could imagine in my head, like at some point in years to come, all of these buildings will be built by somebody real. Like an... E ele fica alucinado, esse cara, falando, porque vai começar com um jogo vazio e depois de muito tempo vai ter tudo construído, um monte de coisa por pessoas reais. That felt really nice. I want to be part of this building this crazy world. Ele quer ser parte desse mundo maluco de construir tudo e tal. Mais uma gameplayzinha. We view being the stagehands of Pax Day as being more like a marathon rather than a single performance, and that's kind of the key to standing up a world like this and also creating the team around. We are incredibly excited to see how players will build, you know, civilizations up from, you know, the small house into the small villages, into the towns, into the cities, you know, building up the infrastructure for farming and crafting. Seeing things that we haven't even imagined so far. You know, the hallmark of any good MMO is to have an initial theory of how the game will evolve, but understand completely that the game in 10 years, 20 years, will probably be completely different from the initial game. Eles focam nisso, né, galera? Que como é uma maratona, o jogo ele vai estar diferente a cada momento, a cada estágio, porque vai ter coisa construída, vai ter gente brigando, vai ter gente lutando. I believe it's going to be something incredible. I can't wait to people to play the game and see how they like it. Yes, I want to see people's faces playing the game and discovering everything that we've prepared for them. The stage is yours. Que legal, and we just can't wait to see the world that you make of it. Então, galera, esse é o Pax Day, é um jogo que está em alpha, já está disponível só para quem recebeu aqui. Então aparece na live que eu estou jogando ele agora, eu vou testar ele no alpha, a gente vai começar a ver se ele está entregando alguma coisa legal. É alpha, pessoal, então eu acredito que o combate vai estar zoado, muita coisa zoada, mas a gente vai começar a testar esse contexto, tentar construir alguma coisa, ver o que já está disponível. E se você gostou, já deixa aquele seu like, aquele seu sub, deixa no comentário se você vai jogar ou não, e cola lá para dar sua opinião também em live, beleza? Um abração do stormingh, fiquem com Deus, excelente semana.